Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, na aula de 7º ano, vamos ver simetria de reflexão no plano cartesiano. A gente já trabalhou simetria na malha quadriculada, já vimos os conceitos principais de simetria, já trabalhamos o plano cartesiano. Vamos ligar, né? Olha as ligações matemáticas aí. Bem-vindo ao nosso canal. Nossa aula, não esquece, é digital, tá? Agora ao vivo, certo? Para você na televisão, e aí você tem uma tela maior, mas você pode acompanhar no seu celular ou no seu notebook. Você, aluno da Rede Municipal do Recife, você tem a oportunidade de entrar no nosso aplicativo, tá? Para quê? Para interagir com a gente agora. É importante essa interação. Ah, professora, eu tenho uma aula na escola. Certo, olha que oportunidade. Você tem 2 professores falando do mesmo assunto de maneiras diferentes. Porque eu já expliquei para vocês aqui que pode ser eu, pode ser professor Pedro, pode ser professor Ricardinho, professora Marta, Nádia, qualquer um vai ter um olhar particular. Ah, é diferente? Não, não é diferente. A gente vai falar de todos os pontos importantes, mas cada um vai dar o destaque ao que acha mais importante. Então, para baixar esse aplicativo, os meninos vão colocar aqui o QR Code. E vocês podem baixar o aplicativo. Lembrando, com o aplicativo, você só precisa de um pouquinho de nada de internet, e a partir do momento que você está no aplicativo, é a prefeitura que disponibiliza os dados da internet para você. Você não vai gastar seus dados de internet, tá, gente? E hoje, aqui no chat, um professor que eu acho que você estava com um pouquinho de saudade, mas ele está aqui para me ajudar a deixar a aula maravilhosa. Bom dia, Pedro! Bom dia, professora Tânia. Bom dia, galerinha. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula aí maravilhosa da professora Tânia, falando hoje sobre simetria no plano cartesiano. Então, fica atento aí, manda suas dúvidas, estou de olho no chat e vamos embora para a aula. Pois é, pessoal. Além de Pedro, a gente está aqui com a equipe de Libras, claro, nesse Setembro Azul, em homenagem a eles, a todos eles, né? E muito agradecida, porque eu realmente não sei Libras, e aí eu não poderia oportunizar para vocês que precisam do intérprete. Obrigada, galera! Olha só, não se esquece de se inscrever no YouTube, tá? Porque o Educa Recife no YouTube tem todas as aulas que já foram dadas desde que foi criada a Escola Municipal para Aulas Digitais, tá? Tá lá, você pode assistir para tirar dúvida, para perceber algum detalhe que você queria, tá na outra aula. Ah, professora, eu quero um assunto lá do 6º. Não tem problema não, você pode assistir o que você quiser. Na verdade, você pode assistir qualquer aula, até do 8º, do 9º. Professor, eu só sou 7º. Matemática não tem isso, gente. Vocês podem assistir. Ah, não entendi direito. Calma, se você assistir uma aula do 8º ou do 9º e tem alguma coisa que você não percebeu, não se preocupe não, quando você chegar lá, você vai achar facinho, facinho, porque é fake news essa história que matemática é complicada. Como é que eu posso mostrar isso? Recapitulando algumas coisas. A primeira coisa são as ligações matemáticas. A gente não tem caixinha, pessoal. Não é assim, o assunto é tal. Não, hoje é outro. Não existe isso, está tudo interligado na matemática. E quanto mais cedo vocês perceberem isso, mais fácil vocês vão achar a matemática, mais divertida. Sinceramente, hoje, simetria de reflexão. Plano cartesiano, está aí em destaque os 2. A gente vai trabalhar a questão de distância, semelhança, medidas, plano, par ordenado. Aí, no caso, o P com o X e o Y. Polígonos, tem aí um quadrilátero. Do outro lado tem um quadrilátero mostrando que com 2 triângulos eu formo um quadrado. Retas perpendiculares. Tem tanta coisa, pessoal, tanta coisa. Aí é só um recorte, tá? Essas linhazinhas
que extrapolam a tua televisão ou a tua tela, significa que a matemática vai muito além do que está mostrando aí. Bom, aqui eu trouxe o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que é ali, ó, em cima do Educa Recife, gente. Esse papel é o original, tá? O do lado está mostrando como ele dividiu o corpo humano. O que ele está mostrando? Uma simetria, mas não é a simetria matemática. Quando foi que ele fez este desenho? Em 1490. Leonardo da Vinci, ele nasceu em 1452 e faleceu em 1519. Quer dizer, é muito tempo. No entanto, ele foi escultor, pintor, né? A Mona Lisa foi ele que fez, né? Ele é realmente uma pessoa, um ser humano para a gente olhar e admirar. Bom, esta simetria eu trouxe para vocês os olhos, mostrando um pouco de simetria. Esses olhos lindos aí, é para eu matar um pouquinho a saudade da minha sobrinha, tá vendo aí, ó, arquivo pessoal da professora Tânia, para mostrar a simetria. Mari, um beijo, Mari. Olha aí a simetria. Se eu passo uma reta, esta simetria aqui, esta reta aqui, está inclinado, por quê? Porque a foto dá para perceber que ela está um pouco inclinada. Mas olha os olhinhos, a simetria está perfeita, porque é um desenho. Lembrando, gente, que esta simetria daqui, ela não é uma simetria matemática, porque a matemática tem que estar igualzinho, igualzinho, igualzinho. E a gente sabe que nem os dedos das mãos são um idêntico ao outro. Se você colocar, vai ter alguma diferença. Mas é uma simetria possível no corpo humano. Aqui está o que a gente mais usa de simetria de reflexão. O espelho, né? A turma que é vaidosa. E aí, professor Pedro? Como verdade. É que é? Algum comentário, professor? É verdade. Essa questão aí do espelho, né, no reflexo, a gente vê que o próprio espelho, ele é esse eixo aí de simetria, né? No vídeo mesmo aí, mostra o vídeo aí, Cleitinho, por favor. No vídeo mesmo aí, você observa o garoto penteando o cabelo e ele se aproxima do vidro. Então, quando ele se aproxima aí do espelho, né, do vidro, a outra imagem também se aproxima. Certo? Ô Pedro, e a questão do reflexo, que a mão dele aparentemente está trocada, né? Isso. E a gente vê bastante isso na internet, né, professora? A gente vê, por exemplo, alguém fazendo aí algum vídeo, né, nas redes sociais e a gente vê aquela aliança lá no dedo. E a gente fica, rapaz, será que é noivo ou será que é casado? Né? Porque a gente não sabe como foi que ele fez aquele vídeo, se aquela mão que está a aliança é a mão esquerda ou é a mão direita. No próprio celular também tem a opção, professor, de você gravar a tela, você faz o vídeo, né, principalmente com a câmera frontal, e você tem como inverter para que ela fique na forma original, né, do vídeo. Pois é, Pedro, mas tem uma coisa muito mais útil, pensando a nível mundial, que é o reflexo no espelho do nome da ambulância. Percebam, pessoal, que está escrito ao contrário. Será que ele começa com A, I, C, N? Ó, presta atenção aqui. Se você for olhar, a gente escreve da esquerda para a direita. Neste caso aí está escrito o inverso. Por quê? Por que está escrito ao inverso, tanto na ambulância quanto no carro do Corpo de Bombeiros? Gente, é porque esse nome está escrito inverso, porque o que importa é o carro da frente se afastar para passar na hora que a ambulância está com a sirene ou o carro de bombeiro com a sirene ligada. E quando a pessoa olha pelo espelho retrovisor do carro, vai ler o nome correto, né? Porque a imagem não é invertida. Veja que coisa interessante. Você escreve ao contrário para o motorista
ler corretamente. No Brasil isso não é obrigatório, tá? Mas é feito em todo canto. Não tem uma lei específica dizendo que tem que ser assim. Alguns países do mundo têm, mas é claro que todos os países do mundo vai fazer exatamente dessa maneira, vai escrever ao contrário. Olha a matemática aí, olha a questão de simetria de reflexão no nosso dia a dia, numa coisa tão importante como é um socorro. Bom, e aqui, gente, olha só, presta atenção aqui. Aqui a gente já trabalhou, né? O eixo de simetria, no caso aqui, é o eixo Y, tá de vermelho, não sei se dá para vocês perceberem, mas o que é que eu preciso? Se este é o ponto, o simétrico em relação ao eixo Y, que é o nosso eixo de simetria aqui, está com a mesma distância, olha, 1, 2, 3, está no quarto. 1, 2, 3, está no quarto também. São 3 espaços no quarto ponto, né? Estou considerando o ponto 0 como um dos pontos. Essa distância sempre é medida numa reta perpendicular de 90 graus em relação, pode dar um zoom que aí eles vão perceber o 90 graus. Olha aí o símbolo de 90 graus. Por quê? Porque a menor distância de um ponto a uma reta é uma reta perpendicular de 90 graus. Bom, aqui o eixo de simetria é o Y, é o X, desculpa. É o X, tá aí, ó, de vermelho. E é o mesmo procedimento para você achar o ponto simétrico em relação, aí no caso, ao eixo X. A gente está trabalhando os eixos do plano cartesiano, né? Olha só para a gente se despedir desse eixo de simetria fora do plano cartesiano, que seria a nossa aula, é a distância. Veja, o eixo aqui é essa linha que tem um pezinho pequeno lá em cima. Veja que o F, essa letra F, está muito fácil de perceber que ela está invertida. Lembra da necessidade de escrever o contrário, o nome ambulância e o nome bombeiros. E a distância, vamos contar aqui, gente, ó, um pedacinho, 2, 3, 4, 5 e 6. Esta distância é 6, aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque as distâncias têm que ser a mesma e a forma tem que ser preservada na simetria de reflexão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto B e esse B1 também tem a mesma distância. Se eu fizer a mesma coisa, dá um zoom para eles perceberem bem. Se eu fizer a mesma coisa no ponto A e A1, eu tenho 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3. A distância é a mesma. Se eu fizer em todos os pontos da letra, vocês vão perceber que a distância do ponto que você escolheu aqui para o eixo de simetria tem que ser a mesma distância do eixo de simetria para o ponto simétrico a ele, tá, pessoal? Bom, só uma revisãozinha do plano cartesiano, porque a gente vai usar apenas o plano cartesiano, a simetria no plano cartesiano. A gente tem o eixo X, é o eixo das abscissas. O eixo Y, que é o eixo que está vertical, é o das ordenadas. Um ponto, a gente sempre escreve com a letra maiúscula. Lembrando que a primeira letra, o primeiro número, a primeira distância é o X e a segunda é o Y. Então, aqui eu estou 2, ó, o X é 2. Quem está no eixo X é o 2 e aqui é o 1, tá? Então, esse ponto A é o 2, 1. Tudo bem? Ó, o encontro das duas retas é a origem, onde a gente começa a contar por 0. E aqui está o plano cartesiano no eixo de simetria propriamente dito. Ora, professor, aí tem 3 figuras. É porque eu vou mostrar, primeiro, em relação ao eixo Y. Perceba, dá um zoom aí para eles perceberem que essas distâncias são as mesmas. Veja que ele alcança o ponto no mesmo tempo.
tá? É claro que na matemática a gente iria contar a distância, medir. Então aqui o eixo de simetria é o eixo Y, esse eixo que está vertical, e a distância está representada aí por essas linhas que chegam do eixo até o ponto. Escolhi 3 pontos. Agora, ao contrário. Agora é o eixo horizontal, o eixo X, que é o meu eixo de simetria. Veja que é da mesma maneira. Se você der um zoom, você vai perceber a letra invertida, né? A letra está invertida. Parece até que a gente simplesmente virou de ponta cabeça ou de cabeça para baixo. Algum comentário, Pedro? Eu gosto muito dessa parte aí do eixo de simetria, que a gente vê bastante no nosso dia a dia, né? Como a professora trouxe aí uma imagem aí de Leonardo da Vinci, a gente vê também em construções, né? Bastante construções. A gente utiliza aí esse eixo de simetria. A gente observa nas letras do nosso alfabeto, que muitas delas apresentam um eixo de simetria, certo? A gente vê bastante aí na natureza, né? Em plantas, em folhas, em rosas, a gente vê aí essa questão também do eixo de simetria, tá? A gente vê também bastante na praia, né? Tem uma foto que é muito bonita de um manguezal, tem um manguezal e tem a água, né? Então, esse manguezal, ele reflete, né, na água, mostrando justamente também essa questão do eixo de simetria. Aí, nesse caso, professor Pedro, por um acaso, parece que você adivinhou aqui. Foi, porque né? a próxima Olha aí, é tá o vendo? espelho d'água. Para, nesse caso, tanto do manguezal quanto daqui do passarinho, o sol tem que estar a pino, tá, gente? Porque se ele estiver de lado, a imagem vai ser projetada, porque aí tem a ver com luz. Vai ser projetada um pouquinho diferente. Mas, perfeito, parece que ele adivinhou minha aula. Olha só, o passarinho aqui, esse eixo amarelo aqui, que eu pintei uma parte do eixo X de amarelo para vocês perceberem, é aonde passa o espelho d'água, ou seja, é no limite da água daí que o passarinho vai beber e está perfeito. Dá um zoom que o pessoal percebe que é quase como se fosse um espelho mesmo. Não é, gente, isso aí é o passarinho bebendo água. Por incrível que pareça, é perfeito. Essa simetria, apesar de ser da natureza, ela é uma simetria matemática, se a luz estiver realmente a pino, quer dizer, meio-dia, não faz nenhum sombra, ângulo. né? Isso, exato, não faz não projeta. Por quê? Porque a água, a lâmina d'água está funcionando aí como um espelho, de fato como um espelho, tá? É diferente dos olhos da minha sobrinha Marina. Vamos lá? Vamos praticar, Pedro? Simbora. Olha só, gente, aqui eu botei este ponto, este aqui e este. Então, temos 5 pontos aqui, tá? Preste atenção que eu vou deixar um desafio para vocês. E a pergunta é, quais as coordenadas dos pontos marcados? Professora, não é simetria, é simetria no plano cartesiano. A gente já trabalhou o plano cartesiano e a gente vai simplesmente trabalhar para quê? Para que vocês resgatem, para que vocês digam a seu cérebro que aquilo ali é importante. Eu quero saber aquilo, eu quero que você deixe guardado que daqui a alguns anos, se eu resolver alguma profissão que eu vá usar isso, minha memória não vai me pregar uma peça. Então, olha o ponto. Vai do 0 até o 1. O X é o 0. Por que o X é o 0? É o primeiro número aí da marcação do ponto. Porque se você olhar aqui, o X está exatamente no 0, tá? Então, e que distância é essa? Eu usei a malha quadriculada, gente, para facilitar vocês, tá? Eu tenho uma unidade da malha quadriculada, então é o 0, 1. Ótimo, achamos esse. Em consequência, aqui o X
Menos 1 gente. Veja, o ponto está depois do zero ou antes do zero? Está antes do zero. Na reta, eu tenho 0, quem vem depois é o 1, 2, 3. E quem vem antes são os números negativos, né? Vocês já trabalharam o número inteiro, né? Menos 1, menos 2, menos 3. A reta vai para a direita, para o infinito positivo, tá? E para a esquerda, para o infinito negativo. Feito esse, ó, menos 1, menos 1. E aqui, 2. Por que 2? Porque no Y, ele andou quanto? 1, 2. Ó, as perpendiculares acham um ponto. O próximo ponto, e aí você dá um zoom, porque aí os meninos conseguem ver melhor. Eu estou no menos 2, veja que eu andei 2 unidades antes do zero, e o 2 positivo no Y, porque estou subindo é positivo no eixo das ordenadas e para baixo é negativo. Então, já achei 3 pontos. O próximo, menos 3. Conta aí quantos tem antes do zero. 1, 2, 3. Então, é o menos 3. E quanto está no Y? O Y só subiu 1, então é o 1. Bom, este é importante. Muita gente se atrapalha. Qual é o meu X? Professora, o ponto está no eixo Y, certo? Mas aí eu vou olhar, esse eixo Y passa onde no X? Passa no zero. Então, é 0 e está antes do zero, ou seja, para baixo, 2 unidades. Então, é 0 e menos 2. Marquei os pontos no plano cartesiano, para ordenado, é isso que se chama para ordenado. Então, o que é que eu quero? Eu agora quero que vocês identifiquem as coordenadas dos pontos simétricos em relação ao eixo Y. E o Y é o vertical, tá, gente? Se por um acaso não der para distinguir as cores aí, é o vertical. Ora, vamos começar. Esses 2 pontos já estão marcados, né? Por quê? Eu não estou com nenhuma distância do eixo Y. Eu estou no eixo Y. Então, já estão marcados, nem preciso me preocupar com eles. Vamos para o próximo. Percebam, lá em cima, o que eu tinha era o menos 1 e o 2. E agora, o que é que eu tenho? O 1 e o 2. Veja, gente, é apenas 1. Isso aqui é o simétrico numérico. Fazendo a mesma coisa aqui no menos 2 e 2, faz 2 e 2. Por fim, esta daqui. Se eu ligar os pontos, que é o que eu pedi para vocês, eu tenho um coraçãozinho, não é? Pois é. Mas eu vou deixar, nesse último minutinho de aula, essa questão aí. Printa isso aí, pessoal. Printa isso aqui, porque são esses pontos. Eu quero as coordenadas desses pontos. Depois, identifique os simétricos em relação ao eixo do Y, que é o vertical. E, por fim, ligue os pontos. Ó, printa esse aí também, porque eu coloquei a ordem que você vai ligar. Terminando ali no 8º, vocês seguem e ligam os pontos simétricos, tá? Então, até a próxima aula. Pedro, quer se despedir da turma? Tchau, tchau, pessoal. Um cheiro no coração e até a próxima aula. Então, gente, eu tenho que me despedir de vocês. Na próxima aula a gente vai, pratica, faz isso em casa. Tá na dúvida? Pergunta ao teu colega. Conversa com o teu professor. Mas faz, tenta. É importante tentar. Matemática é assim, a gente vai ali, ó, pega o caderno, papel e lápis e vai rascunhando. Bom, equipe de Libras, muito obrigada. Vocês são uns anjos sem asas que me ajudam a falar com a turma que entende Libras. Não escutam minha voz, mas eu não sei falar Libras. Então, muito obrigada. Vocês são essenciais. Bem, gente, por aqui, na próxima aula a gente faz aquela questão.
Tchau!